Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer um vídeo para vocês sobre retocolite, mas não é para falarmos exatamente sobre a doença, é para falarmos nos arredores, no que envolve tudo isso, é para a gente falar sobre nossa rede de apoio. Por quê? Eu recebo mensagens constantemente lá no Instagram. Se você não me segue, tá? É Stephanie Regiane. E por lá as pessoas se sentem, sabe, muito mais à vontade para falar comigo. E eu já deixei claro, né, gente, para vocês aqui, que desde que eu abri essa porta, sabe, para tratarmos sobre isso, sobre esse assunto, para falarmos de saúde, da doença, para a gente falar dos nossos sentimentos em si, eu sempre deixei claro que vocês podiam falar comigo, sabe, livremente. Eu sempre falei que eu queria realmente que vocês fossem me procurar se precisasse de alguém, sabe, para conversar, para realmente comentar, sabe, sobre a doença, porque nem sempre a gente pode conversar sobre isso com qualquer pessoa, nem sempre todo mundo entende. Então deixei claro para vocês que eu estaria aberta, né? E desde que eu fiz isso, eu recebo vários e vários relatos de pessoas falando, né, sobre essa questão do apoio, sobre a rede de apoio. E, gente, isso assim é extremamente importante, sabe? Eu passo aqui para vocês, né, que desde que eu descobri a doença, algo muito importante para mim foi o apoio do Alexandre, que é a única pessoa que eu tinha, sabe, aqui ao meu lado, que eu tenho ainda, né, até hoje aqui em Manaus. Por quê? A gente não mora próximo da nossa família. Na verdade, a gente mora muito longe, a gente mora 4 horas de avião. A gente está em Manaus e o Rio de Janeiro, onde estão todos os outros nossos familiares, né? Então, assim, são 4 horas de avião para vir aqui ou para ir para lá. Então, logo quando eu fiquei internada, que eu comentei pra vocês, né, no vídeo que eu explico a doença, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card e aqui no box de informações, tá? Então, logo quando eu falei pra vocês que eu precisei ficar internada, a primeira coisa que a gente pensou foi, caramba, quem é que vai ficar aqui comigo? Porque o Alexandre, no dia seguinte da minha internação, eu me internei, e aí no dia seguinte ele estava de serviço e estava sendo feriado de carnaval. E é absurdo, sabe, pra vir aqui pra Manaus, do Rio de Janeiro, as passagens não são baratas. E aí eu pensei, meu Deus, com quem eu vou ficar? E ele tava super preocupado, né, porque ele não queria me deixar lá sozinha. Mas assim, acabei ficando sozinha porque eu não tinha alguém pra ficar comigo, eu não tinha uma pessoa, sabe, um familiar. Eu não tinha alguém que poderia ficar comigo. A gente até tentou recorrer a uma amiga minha da faculdade, mas ela tava super ocupada também, tava no hospital com outra pessoa. E aí, gente, eu falo pra vocês que desde esse momento, desde o dia que eu literalmente descobri a minha doença, que não foi, sabe, no hospital, na internação, foi bem antes, foi em 2019, no começo do ano, desde o momento que eu descobri a doença, o Alexandre tem sido, assim, a pessoa mais incrível, sabe, e super apoiadora com o meu diagnóstico, sabe? Ele me incentiva, ele realmente me recrimina quando eu como que não devo, ele se esforça ao máximo, sabe, pra me ajudar. Ele já deixou de comer várias coisas porque eu não posso comer. Gente, não entra mais hambúrguer na nossa casa, sabe? Não entra lanches. Então, assim, ele se esforça, eu vejo, sabe, ele se sacrificando. E eu sempre tento também deixar claro esse esforço que ele faz pra mim. Eu sempre deixo isso claro pra ele e eu faço a minha parte. Às vezes eu faço alguma coisa pra ele que eu sei que ele quer muito comer, ou então eu falo, compra um lanche que eu não vou comer, e aí eu me esforço, sabe? Eu faço a minha parte porque eu sei que eu não devo. Mas o que eu quero falar com tudo isso é que eu tenho a minha rede de apoio, sabe? Não só o Alexandre. Quando eu viajei lá pro Rio de Janeiro, eu fui visitar os meus familiares, né, e tudo, e os meus familiares, querendo ou não, assim, na medida do possível, é muito mais difícil pra eles, né, porque todos eles vivem uma vida normal, e quando eu tava lá, foi algo assim diferente. A minha mãe, ela sentiu muito, porque muitas das coisas, né, que tinha lá, eu não poderia estar comendo. Então, assim, ela tentou ao máximo comprar o máximo de fruta, o máximo de legume pra mim. E, sabe, sempre se preocupando com o que eu posso, o que eu não posso comer. Mas eu, né, claro, fui comprar o que eu deveria comer, o que eu podia comer, né. A minha tia também sempre perguntando o que eu poderia comer, o que eu não poderia. Mas realmente pra eles era muito difícil, porque a vida deles, né, não gira em torno disso, até porque eu não fico lá.
E aí, mesmo com todas essas dificuldades, né, eles tentaram me apoiar ao máximo nesses 15 dias que eu fiquei lá. O que eu quero falar com isso é que lá no Instagram eu recebo muitas e muitas e muitas mensagens de vocês, tá? Falando que não tem uma rede de apoio. Eu recebo, sabe, comentários do tipo assim: caramba, eu sou casada. Uma pessoa, né, se abriu pra mim e falou: olha, eu sou casada, mas o meu marido, ele não me entende. Ele acha que eu fico de frescura, ele acha que eu estou inventando, ele não sabe o quanto que isso é sério, ele não sente o mesmo que eu. E recebo vários relatos, gente, não só sobre cônjuge, não só sobre marido e mulher, né, a relação marido e mulher, mas recebo também sobre os outros familiares. A minha mãe não me ajuda, o meu pai não me ajuda, o meu filho não me ajuda, enfim, são vários e vários relatos, né, sobre essa rede de apoio que está sendo precária. E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto aqui no canal, que é o vídeo da minha doença, né, que eu explico tudo pra vocês, desde esse momento eu deixei claro para vocês, né? Eu deixei aquela cartilha que eu compartilho com vocês sobre a associação, né, de doenças intestinais. E aí, nessa cartilha fala o quanto que é importante a nossa rede de apoio, o quanto é importante você fazer o outro entender e o outro querer entender a sua situação atual e essa situação que você vai estar passando, e entender que isso não é uma brincadeira, que isso não é algo que você está inventando, que vai passar assim, mas que na verdade pode perdurar por muitos e muitos anos. E na verdade, assim, a princípio, né, essa doença vai ficar com você a sua vida inteira e você vai ter que lidar com isso a sua vida inteira. Então não só você vai ter que lidar com isso, claro que você vai sentir, pra você vai ser muito mais difícil, mas a outra pessoa também vai sentir isso, sabe? A outra pessoa vai ter que aprender a lidar com essa situação. Então, desde esse momento que eu falei isso pra vocês, eu queria que vocês entendessem que não é só você, sabe? A outra pessoa, as pessoas que estão ao seu redor também irão sentir isso. E de uma forma ou de outra, elas irão acabar sentindo isso. E por que não fazê-las entender, né? Então eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu queria, né, dar dicas de como você pode fazer aí seus parentes, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, entender a sua situação. Então, gente, eu sei que nem todo mundo é de fácil entendimento, nem todo mundo tem uma cabeça mais aberta. No meu caso, eu sempre falo pra vocês que eu sou muito grata a Deus, porque o Alexandre, ele sempre foi muito tranquilo com relação a isso, e eu sempre falei pra vocês que eu tenho muita facilidade, né, com trocas de alimentação. O Alexandre também não é muito apegado nessas coisas, a gente sabe, a gente tem mais essa facilidade, mas nem todo mundo tem essa facilidade de entendimento, de realmente entender e querer mudar, de realmente se desprender, né, de outros hábitos, de antigos hábitos. E realmente é difícil, não é fácil, tá? Para algumas pessoas mas para a maioria não é. Então a primeira coisa que eu acho que você deveria fazer é você, sabe, se entender. Primeiro você deve se aceitar, você deve entender a sua situação. Por que eu digo isso? Porque, gente, é muito difícil, tá? Passar por essa transformação. Essa literalmente é uma transformação. Por quê? Porque você sai de uma vida normal, você sai da sua vida normal, comendo tudo que você tinha que comer, de boa, do nada você fica mal, e aí você chega num outro tópico que você agora tem que mudar toda a sua alimentação. Você não pode mais, sabe, viver daquele jeito que você vivia antes. Agora você é aqui, você é uma nova pessoa, você é uma nova... tem que se alimentar com os novos alimentos. Você não pode comer trigo, você não pode comer glúten, não pode comer fritura. Então, se para outra pessoa é difícil, que ela não precisa mudar nada disso, imagina para você que tem que mudar tudo isso. Então, primeiro, se entenda, sabe? Aceite e trabalhe isso. E eu digo isso, gente, porque é muito difícil, porque eu sinto, sabe? Não é fácil. Por mais que eu tenha facilidade, eu sempre digo pra vocês, né, que eu tenho muita facilidade de trocar de alimentação, tenho muita facilidade de ser fitness, eu gosto, sabe, da vida saudável, mas nem sempre é fácil pra mim, porque tem dia, meu amor, que eu só quero chutar o balde, eu não quero comer nada do que eu posso, eu quero comer tudo que eu não posso, batata frita, hambúrguer, eu quero ir ali no McDonald's, eu quero fazer tudo, sabe?
Então, não é fácil. A primeira coisa que você deve fazer é você entender, se aceitar e realmente trabalhar isso, gente, porque é muito importante. É a sua vida, tá? Você vai estar trabalhando aí com a sua saúde. E sim, você pode ir lá e conversar com toda a sua rede de apoio. Coloca todo mundo sentadinho e explica a sua situação, sabe? Não explica de uma forma a Deus dará. Explica minuciosamente. Se a pessoa não entende bem com palavras difíceis, explica num linguajar que a pessoa vai entender, sabe? De fácil entendimento. Fala, olha, se eu comer isso aqui, se eu comer aquilo, eu vou sangrar. E esse sangramento pode levar a uma queda de hemoglobina intensa e eu posso acabar parando no hospital. E isso pode prejudicar muito a minha saúde. Eu posso chegar a um nível tão grave dessa situação, com essa doença, que eu posso acabar morrendo, eu posso acabar adquirindo outras doenças por conta dessa doença. Então eu preciso muito da ajuda de vocês e explica realmente como é que funciona. Por quê, gente? Porque não adianta nada você falar assim, olha só, eu não posso mais comer isso, isso e isso e não vai entrar mais isso na minha casa. Não adianta. A pessoa não vai entender o porquê do nada você não pode mais comer e por que ela não pode comer só porque você não pode, entendeu? Porque não faz... é difícil, tá, gente? Porque pro outro, tenta entender, né? Tenta se colocar também no lugar do outro. Imagina você, meu marido não pode comer laranja. Tá, mas eu posso, vou comprar 5 laranjas aqui e vou comer. Sabe? Por que eu não poderia comer a laranja só porque ele não pode comer? Então você realmente precisa explicar para a pessoa por que essa mudança de alimentação, por que essa mudança de hábitos, o que isso causa na sua vida, o que isso pode te causar, quais são as consequências. Você literalmente dá uma pesquisada, tá? Pesquisa tudo, pesquisa quais são as consequências, o que pode te causar se você comer A, B e C e explica para sua rede de apoio, porque explicando, sabe, fazendo o outro entender o seu lado, fica muito mais fácil de você conseguir uma melhora. E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é: não faça uma mudança radical, tá? Não tire totalmente todos os alimentos aí da sua casa. Por mais que eu sei, gente, que a gente não pode comer diversos alimentos e a retocolite, ela faz isso, sabe? Ela faz você ter essa mudança radical, porque ou é isso ou é morrer sangrando. Então, eu entendo, tá? Eu sei que a gente não pode comer várias coisas, só que você não pode sair tirando tudo de uma vez aí da sua casa. Por quê? Você não mora sozinha. Se você mora sozinha, minha filha, maravilhoso. Só entra na sua casa o que tu pode comer e o que não vai, né, te fazer mal. Mas se você divide a casa com 3, 4, 2 pessoas, você não pode tirar tudo, sabe? E aí a gente retorna para aquela primeira dica que eu dei sobre se aceitar, se entender e tentar trabalhar isso, porque é muito mais sobre você do que sobre as outras pessoas. Eu sei que o apoio das outras pessoas é muito necessário, mas se tiver, por exemplo, eu não posso comer batata frita, mas se alguém tá fazendo batata frita na sua casa, sabe, para uma pequena porção, e ela vai comer, por que você vai ficar tão tentado a ponto de ir lá e comer a batata frita, entendeu? Tem que se entender, gente, tem que se entender, tem que trabalhar isso, porque é algo muito sério. Mas o que eu quero dizer aqui é, não tire tudo de uma vez, vá fazendo aquelas trocas sutis aos poucos. Por exemplo, no meu caso, Alexandre, gente, ele não gosta de arroz parbolizado e também ele não é muito fã de integral, ele gosta de arroz branco. Minha nutricionista falou o que pra mim? Stephanie, invista em arroz branco, invista em arroz integral e parbolizado. Faz um mix, ou então às vezes come um pouquinho de um pouquinho de outro. E aí, a gente comprou uma vez, né, arroz parbolizado. O Alexandre realmente não é muito fã. O integral ele até come, mas ele também não é muito fã, ele prefere o branco. E aí o que eu faço? Às vezes eu compro arroz branco, às vezes eu compro integral, às vezes eu tenho os dois tipos. Não quer dizer que eu vou fazer as comidas separadas, entendeu? Eu como, só que eu vou tentando introduzir, sabe, na alimentação dele também o arroz parbolizado e o integral. Por quê? Depois, quando eu for tirando de vez o branco, vai ficar muito mais fácil para ele, sabe? Ele não vai quase nem sentir essa diferença. Por quê? O paladar dele já vai estar super acostumado com o gosto do arroz parbolizado e do arroz integral. Então são assim, mudanças sutis que você tem que ir fazendo, sabe? Um pouquinho de cada vez. Outra ideia, carne vermelha, né? Tem muita gente aí que é super fã de carne vermelha e muita gente, né, que tem retocolite e não come carne vermelha. Aqui em casa foi também algo sutil,
Mas na verdade não foi porque ele gostava muito, é realmente porque a gente foi se desprendendo da carne vermelha aos poucos. E quando a gente se deu conta, não estávamos comendo mais carne vermelha. Antes de eu descobrir a retocolite serativa, eu tomava muito Guaraná, em especial Coca-Cola, porque eu era muito fã. Alexandre também, a gente sempre toma Guaraná, né? A maioria dos brasileiros aí gosta muito de um refrigerante. E aí a gente tava tomando, né, normal, todo final de semana a gente tomava. Chegou um tempo da gente literalmente comprar latinhas, né, e deixar na geladeira e todo dia tomar uma latinha e tal, pra vocês verem o quanto a gente tomava de refrigerante. E aí, do nada, eu não tinha doença ainda, tá? Não tinha conhecimento sobre a doença. A gente foi parando de comprar as latinhas, aí começou a comprar garrafa, sabe? E aí passamos a tomar só no final de semana as garrafas de refrigerante. Aí foi passando. Quando a gente se deu conta, a gente começou a ficar com preguiça de ir comprar, sabe, todo final de semana para tomar refrigerante. Quando a gente parou para perceber, a gente não estava tomando refrigerante, já tinha 6 meses. Porque foram mudanças sutis, a gente foi se desprendendo daquilo e o nosso cérebro foi entendendo que aquilo não era mais uma necessidade. A gente não precisava mais daquilo, aquilo não participava mais da nossa alimentação, a gente não entendia aquilo como uma necessidade mais. E aí a gente literalmente parou de tomar refrigerante. Então o que eu quero dizer pra vocês é mudanças sutis. Faça essas mudanças sutis. Claro que exerça sobre você, tá, a sua autonomia. Você não pode comer isso, você não vai comer isso, mas vai fazendo essas mudanças sutis. Ah, a pessoa gosta muito de fritura na sua casa. Vá fazendo aos poucos, vai mudando por outras coisas. Tem batata frita? Vá trocando a batata frita por uma batata no forno, uma batata rústica que fica maravilhosamente deliciosa. Gente, é incrível, sabe? Lá no meu Instagram eu vou dando receita pra vocês que são literalmente receitas de troca. Que, por exemplo, no caso da batata rústica, ela supre todas as minhas necessidades. Já faz tempo que eu não como também uma batatinha frita, porque não tenho air fryer em casa, a gente ainda não comprou, a gente não sentiu essa necessidade. E aí eu faço essa batata rústica ao forno, que fica muito boa. E aí vai fazendo essa mudança sutil, que com o decorrer do tempo vai dando tudo certo. E é isso, gente. A importância do apoio na RCU pra gente é motivador, é inspirador. Isso nos impulsiona a continuar, a ir em busca de uma melhora, de um melhor prognóstico, realmente da remissão, ir em busca da remissão. Eu sei que o apoio, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos é muito importante, e eu acredito que se eu tenho essa doença, sabe, é um dever meu, é da minha responsabilidade passar para os outros que estão à minha volta como eles podem me ajudar, fazer, né, eles entenderem, dar as informações necessárias para que eles possam estar me ajudando, sabe? Eu faço a minha parte, tentando aí introduzir o máximo de conhecimento nas pessoas que estão à minha volta para que elas possam me ajudar. E é isso que eu queria vir aqui falar com vocês, que você tem o dever, né? Você tem assim a missão, vamos dizer assim, de passar para aqueles que estão à sua volta as informações necessárias que eles precisam, que eles precisarão para poder te ajudar. Porque não adianta nada a gente chegar na pessoa e falar: olha só, você não está me ajudando, você está quase me matando, eu preciso mudar isso. Não adianta, você tem que chegar com calma, com discernimento, paciência, porque da mesma forma que é difícil para você, é difícil para outra pessoa, porque a pessoa, sabe, não tem nada, vamos dizer assim, é uma pessoa saudável e mesmo assim ela tem que mudar por um outro. Então faça a sua parte, que fazendo a sua parte, eu tenho certeza que a pessoa vai se tocar e vai fazer a parte dela. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado, nem que seja um pouquinho. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e se você gosta dos conteúdos aqui do canal, já se inscreva aí embaixo, tá? Ative as notificações, porque assim você não perde nada. E deixe seu like aí pra mim, tá? Porque isso me ajuda muito, incentiva muito o meu trabalho por aqui. Me siga lá no Instagram também, que é Stephanie Silva. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!